você. Meu irmão, abra comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Efésios 4, versículo 29. Eu vi que tem algumas pessoas que leem o boletim, né? Que alguns viram que eu coloquei aqui Filipenses, e Filipenses não tem o versículo 29, né? Eu não sei quanto a vocês, mas está tendo um eco aqui assim, ó. É o retorno, então está tendo eco aqui, ó, está reverberando aqui. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu quero começar contando para vocês uma história que aconteceu numa escola. Uma professora de ensino fundamental, ela fez um pedido para a sua turma, que no dia seguinte, cada aluno trouxesse para a escola um travesseiro de penas. No outro dia, as crianças estavam lá rindo com o travesseiro, sem entender muito bem o motivo daquilo. A professora então levou todo mundo para o pátio, e aquele dia era um dia de vento muito forte, e no meio daquele vento ela disse à turma: agora abram o travesseiro e soltem as penas ao vento. As crianças abriram e de repente o pátio da escola virou uma bagunça, penas voando para todo lado, subindo e descendo. Algumas ultrapassaram o muro da escola, outras ficaram presas no telhado, outras sumiram na rua, levadas pelo vento. As crianças riam, achando aquilo muito divertido, mas aí a professora fez um segundo pedido: agora recolham todas as penas. Na mesma hora o sorriso desapareceu, e elas começaram a correr de um lado para o outro, tentando pegar as penas, uma aqui, outra acolá. Mas cada vez que elas conseguiam se aproximar, o vento levava as penas para mais longe. Algumas ficaram presas em lugares impossíveis, outras desapareceram levadas pelo vento. Depois de vários minutos cansados, eles voltaram derrotados para a professora, dizendo que não tinham conseguido recolher as penas. E a professora os acalmou e disse para eles algo para eles levarem para toda a vida. Isso que vocês viram agora é o que acontece com as palavras que vocês dizem. Depois que as palavras saem da boca de vocês, vocês não conseguem mais trazê-las de volta. Elas vão longe, elas tocam lugares que vocês nunca imaginaram e muitas vezes permanecem para sempre na memória e no coração de alguém. E ela terminou dizendo: por isso, antes de falar, pensem. Essa palavra, ela vai ferir ou ela vai curar? Essa palavra, ela vai destruir ou vai edificar? Ela vai afastar alguém ou vai trazer alguém para mais perto de Cristo? Porque depois que a palavra sai da sua boca, ela não volta mais. Meus irmãos, essa história, ela é simples, mas ela explica exatamente o que Paulo está dizendo no texto de Efésios capítulo 4, versículo 29. A nossa fala, ela tem o poder de espalhar vida ou de espalhar destruição. E uma vez dita, ela não volta. Por isso a Bíblia nos chama a um tipo de fala que edifica, que cura, que leva graça àqueles que estão nos ouvindo. Essa cena das penas espalhadas pelo vento não é apenas uma lição infantil. Isso é vida real. Isso é igreja real. Porque todos nós já soltamos palavras que depois nós tentamos desesperadamente recolher e não conseguimos. E é justamente por saber o quanto aquilo que a gente fala revela o nosso coração, o quanto aquilo que a gente fala constrói ou destrói, o quanto aquilo que a gente fala aproxima ou afasta de Deus, é que Deus levou Paulo a escrever essas palavras tão sérias aí nesse capítulo 4, versículo 29 de Efésios. Só que antes de entrarmos no versículo, antes de começarmos a entender o nosso primeiro ponto, nós precisamos entender onde é que esse texto está dentro da carta aos Efésios e por que que ele é tão importante. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, servo de Cristo, prisioneiro do Senhor, literalmente. Ele escreve preso em Roma por volta do ano 60 ou 62 depois de Cristo.
E não é alguém que está numa posição confortável, não é alguém que está num gabinete com ar-condicionado. É um homem sofrendo, e mesmo assim, ele não está preocupado consigo, ele está preocupado com a maturidade da igreja. E essa carta foi enviada aos cristãos de Éfeso, uma igreja viva, mas que vivia cercada por uma cultura profundamente pagã e moralmente desordenada. Éfeso era uma cidade comercial gigantesca, um centro religioso da deusa Ártemis, e um ambiente onde a fé e o paganismo entravam em choque diariamente. Era uma igreja que precisava ser forte, madura, em meio a uma sociedade confusa e hostil. Algo muito parecido com aquilo que nós vivemos em nossos dias. E Paulo, ele escreve com dois grandes propósitos. Primeiro, revelar a grandeza da obra de Deus em Cristo. O que Deus fez em Cristo por nós, para a nossa salvação. E depois ele vai mostrar como é que nós vamos viver à altura daquilo que Deus fez por nós. Paulo, ele não apenas descreve o Evangelho. Paulo, ele mostra como que o Evangelho transforma a vida. Então, a carta é muito clara na sua divisão. Capítulo 1 ao 3, doutrina, identidade, Evangelho. Aqui Paulo diz o seguinte: olhem o que é que Deus fez para vocês serem salvos. Nós somos eleitos, nós somos redimidos, nós somos salvos pela graça, nós somos unidos a Cristo. Essa é a parte teológica. E aí do capítulo 4 até o capítulo 6 nós temos a vida prática, a ética cristã. Aqui Paulo está dizendo: agora que vocês sabem o que Deus fez para vocês serem salvos, vivam de acordo com aquilo que vocês são. Como é que vocês vão andar em unidade, em pureza? Como é que vocês vão falar? Como é que vocês vão ser família? Ou seja, a teologia dos capítulos 1 ao 3 se torna a prática dos capítulos 4 até o 6. Quem recebe a graça vive de forma diferente. E o versículo da nossa mensagem nessa noite, ele está justamente dentro dessa sessão prática, onde Paulo começa falando de despir o velho homem e revestir o novo homem. Ele está olhando para mim e para você, e literalmente dizendo: se Cristo mudou vocês, isso tem que aparecer na sua vida real, inclusive na maneira como vocês falam. Percebam isso, meus queridos irmãos. Paulo, ele dedica um espaço enorme no capítulo 4, para falar da língua, para falar das palavras. Você sabe por quê? Preste bem atenção nisso. Porque o que nós falamos revela o nosso coração. A fala constrói ou destrói. A fala edifica ou contamina a igreja. Porque a fala mostra se nós de fato somos novas criaturas ou se somos velhas criaturas. E é dentro desse panorama de doutrina que gera prática, evangelho que transforma caráter, que Paulo diz: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas somente a que for boa para edificação. Então, a partir desse contexto, a partir dessa construção espiritual que Paulo faz, agora nós vamos entrar no texto nessa noite, onde eu quero falar para vocês sobre palavras que curam ou palavras que ferem, e eu quero fazer isso em 3 pontos. Primeiro ponto, a proibição. Paulo escreve: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. Observe que é uma frase muito forte, não tem meio termo. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. Não é evitem a maioria, não é reduzam a quantidade de palavras ruins, é literalmente nenhuma. Isso mostra para nós a seriedade com que Deus trata aquilo que às vezes nós tratamos como coisa pequena, as nossas palavras. Mas vamos entender, o que quer dizer palavra torpe? Entender essa palavra aqui é chave para o nosso entendimento. A palavra traduzida por torpe no texto original, ela era usada para falar de uma fruta estragada, de algo apodrecido, algo sem valor e que ainda contamina o ambiente. É o tipo de coisa, imagine o seguinte: você entra num lugar e tem algo podre, aí você sente o cheiro e você fala: nossa, tem algo estragado por aqui, tem algo fedendo aqui. Paulo está dizendo: nenhuma palavra podre, nenhuma palavra estragada, nenhuma palavra imprópria saia da boca de vocês. Perceba, meu irmão, não se trata apenas de palavrões. Palavra torpe é tudo aquilo que sai da nossa boca
e estraga alguma coisa. Estraga um coração, estraga uma conversa, estraga uma amizade, estraga o ambiente da casa. Deus está dizendo: filhos meus, a boca de vocês não é lixeira para despejar lixo nas outras pessoas. Existem muitas formas de podridão na fala. Às vezes, quando a gente ouve nenhuma palavra torpe, imediatamente nós pensamos em palavrões, em conversas indecentes. De fato, isso está incluído. O cristão, ele não pode de forma nenhuma se acostumar com a linguagem suja, com a linguagem vulgar. Só que se a gente reduzir palavra torpe a palavrão, nós vamos nos enganar. Muitas vezes, a podridão na nossa fala, aos olhos de Deus, é algo muito grave. Às vezes nós nem sequer estamos conscientes daquilo que nós estamos falando. O que é que podem ser? Eu quero dar alguns exemplos. O que é que podem ser palavras torpes? Primeiro, palavras agressivas. Sabe assim, aquela resposta ríspida, aquela grosseria no dia a dia, aquela forma rude de falar com o cônjuge, aquela forma grosseira de falar com os filhos, com os pais, com os irmãos da igreja. Outra forma de palavra torpe: ironia e sarcasmo, usados como arma, brincadeiras que humilham, piadas que expõem. Sabe aqueles comentários ácidos? E, aparentemente a gente está fazendo humor, mas a gente está destruindo outra pessoa. Críticas destrutivas, críticas que não têm a intenção de ajudar, mas de diminuir. Ah, você não faz nada direito, você é um inútil, você é sempre assim, não adianta falar nada para você, você nunca aprende. Você sabe também o que é a palavra torpe? Fofoca. Comentários sobre a vida dos outros sem amor, sem necessidade, sem intenção de ajudar. Ah não, agora nós vamos orar por fulano. Isso na verdade se torna uma desculpa para espalhar a história de fulano. Outra palavra torpe: murmurações constantes. Sabe aquelas reclamações sem fim? Aquela pessoa que tem um espírito azedo, que reclama de tudo e reclama de todos. Isso contamina o ambiente inteiro, a casa, o trabalho, a igreja. Outra palavra torpe: mentira. Meias verdades, distorções, exageros usados para favorecer a nós mesmos. Palavra torpe também é conversa indecente, malícia, insinuações, ainda que em tom de brincadeira. Meu querido, nada, eu poderia citar diversos outros exemplos, mas eu acho que você já pegou a ideia. Nada disso combina com alguém que foi alcançado pela graça de Deus. É linguagem da velha criatura, não é linguagem da nova criatura. E Jesus, ele nos lembra que a boca é apenas a porta de saída do que está no coração. Lá em Mateus, Jesus diz: a boca fala do quê? Do que está cheio o coração. Paulo não está tratando apenas de boas maneiras, de etiqueta cristã. Deus não está interessado apenas em formar gente educada. O que Deus quer são pessoas transformadas. Quando a minha boca está cheia de palavra torpe, isso mostra um coração cheio de ira, que responde com agressividade, um coração cheio de amargura, que fala com acidez, um coração cheio de orgulho, que critica, que menospreza, um coração cheio de medo e insegurança, que mente e manipula as pessoas. Por isso, o problema não se resolve apenas contando até 10 antes de falar. Isso é superficial. O que nós precisamos é de um coração tratado por Cristo, porque é do coração que vêm as palavras. Quando Paulo diz: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, ele está chamando os crentes a olhar para dentro de si, não só para as maneiras de falar. Meu querido, para você ter ideia da seriedade disso aqui, volte comigo à imagem do alimento estragado, uma comida podre. Peixe é uma coisa que já tem um cheiro meio ruim, né? Imagine dentro de casa um peixe podre. Tem cheiro ruim, causa nojo, e se você comer pode até causar doença.
Assim também acontece com a palavra podre. Ela deixa um cheiro ruim no ambiente, a conversa muda, o clima fica pesado, ela causa nojo. Quem ouviu na hora, talvez não fale nada, mas aquela pessoa fica pensando, como é que essa pessoa diz que é cristão e fala desse jeito? Como é que essa pessoa diz que é crente e essas palavras estão saindo da sua boca? Meus queridos, palavras podres apodrecem relacionamentos, casais se tornam frios, casamentos ficam duros, amizades se rompem, irmãos começam a se evitar, e ainda existe um estrago mais sério. A palavra torpe desonra o evangelho que nós falamos, que cremos. Como é que eu posso dizer que Cristo transformou a minha vida, se a minha boca continua esmagando as pessoas? Como que eu posso dizer que eu fui convertido pelo Evangelho, se a minha boca continua machucando, humilhando e ferindo as pessoas? E logo depois, no versículo 29, Paulo diz, e não entristeçais o Espírito de Deus. Isso mostra... Olha a seriedade disso aqui, meus irmãos. O problema, ele não é apenas horizontal, o que eu faço com os outros. O problema também é vertical, o que eu faço diante de Deus. Quando eu deixo a palavra torpe sair da minha boca, eu não apenas machuco as pessoas, mas eu também estou entristecendo o Espírito Santo que habita em mim. Saber disso tem que transformar a maneira como nós vemos as nossas conversas. Não é apenas você dizer de vez em quando, eu fui um pouco mal educado, depois eu peço desculpa. Meu irmão, isso é mais profundo. Entenda que você falou de um jeito que entristeceu o Espírito de Deus. E isso coloca um peso espiritual à forma como nós falamos. Eu não sei se você pensa, mas eu quero te dizer o seguinte, olha para mim aqui. A forma como você fala não é apenas um estilo de temperamento, ela é um assunto espiritual. Observe como que o versículo foi construído. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. É como se Paulo estivesse dizendo, coloquem um guarda na porta da boca de vocês. Não deixem que saia nada podre. Isso implica numa vigilância constante, num arrependimento diário e numa submissão do seu coração a Jesus Cristo. Isso exige disposição de mudar, não só o vocabulário, mas o espírito com que nós estamos falando. Talvez alguém pense, pastor, eu sou assim mesmo, eu falo na lata, eu não levo desaforo para casa. Meu querido, só que o Evangelho não é uma etiqueta para carimbar aquilo que nós já somos. O Evangelho é poder de Deus para nos transformar em algo que nós não somos. Se você diz, eu sou assim e não mudo, na prática você está dizendo, Jesus mudou tudo, menos o meu coração e a minha boca. Será que você poderia então dizer que você é convertido? Se o teu coração e a tua boca não foram mudados? Antes de falarmos palavras que edificam, antes de falarmos palavras que transmitam graça, nós precisamos admitir honestamente diante de Deus, Senhor, será que eu tenho deixado palavras podres saírem da minha boca? Senhor, eu tenho ferido pessoas com as minhas palavras? Eu tenho destruído ambientes com o meu jeito de falar? Pergunte-se no seu coração, há alguém na minha casa, na minha família, há alguém na igreja que carrega feridas devido às minhas palavras? Esse é o momento de, em vez de você justificar o temperamento, você buscar perdão e começar a mudança no lugar certo, que é o seu coração. E a boa notícia do Evangelho é que Jesus não apenas perdoa aquilo que a nossa boca falou, Ele reeduca a nossa fala, porque Ele transforma o nosso coração. E isso nós vamos ver agora no segundo ponto, que é a ordem positiva. Primeiro foi a negativa, agora é a positiva. Não fala nada que seja torpe, mas somente a que for boa para a edificação.
Depois que você fecha a porta para toda palavra torpe, imediatamente o texto abre uma nova porta, a porta de fala que edifica. Efésios 4:29 não é apenas um mandamento negativo, não fale assim, mas é também um mandamento construtivo. Falem de um jeito que abençoe, que levante, que construa. Se a velha criatura se expressa através das palavras podres, a nova criatura se expressa por palavras que edificam. A palavra no texto original, usada por Paulo para a edificação, é a mesma palavra usada para construir uma casa, erguer uma estrutura estável. Paulo, então, ele está dizendo, quando você fala, isso aqui é interessante, quando você fala, alguém precisa sair da conversa com você mais forte do que entrou. Eu não sei se você já pensou nisso, meu irmão, mas você como cristão, a sua fala, ela não é neutra. Ela sempre vai fazer algo. Ou ela vai construir, ou ela vai destruir. E Paulo está chamando os crentes a viver uma vida de palavras que constroem vidas, que constroem relacionamentos e corações. Observe novamente a construção do versículo. Nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para a edificação. Paulo, ele faz aqui um contraste que é absoluto. Não é, falem melhor. Não é, tenham cuidado com o que dizem. Ele é mais radical. Ele está dizendo, troquem um tipo de fala por outro tipo. Troquem podridão por edificação. Troquem destruição por construção. O coração não é apenas alguém que fala mais ou menos errado. O cristão não é alguém que fala apenas mais ou menos errado. Ele é alguém que ele fala com um propósito que é santo. E deixa eu te dizer uma coisa, edificação não significa você falar coisas que a outra pessoa quer ouvir. Não tem nada a ver com bajulação ou com elogio vazio. Edificar tem a ver com fortalecer espiritualmente. É dizer a verdade com amor, na hora certa, de forma sábia, com intenção de curar e de ajudar. Às vezes vai acontecer de na edificação você enfiar o dedo na ferida. Às vezes edificar vai confrontar comportamentos. Às vezes edificar vai chamar ao arrependimento. Mas vai ser sempre com graça, vai ser sempre com respeito, vai ser sempre com temor a Deus, com o desejo de restaurar e nunca de humilhar. Se você observou, o tom do texto mudou, o impacto muda. E já que eu dei exemplos de palavras torpes, o que é que são palavras que edificam? Vou dar alguns exemplos também. Palavra de encorajamento. Você chegar para a pessoa e dizer, olha, eu vejo que você tem se esforçado, continue, Deus está trabalhando na sua vida, você não está sozinho, eu estou com você. Uma palavra de consolo, eu sei que está doendo, mas Cristo está cuidando de você, você pode chorar, Ele não vai te abandonar, e eu também estou ao seu lado. Você pode também trazer palavras de orientação, chegar para a pessoa e dizer, olha, esse caminho ele não é bom, deixa eu te ajudar noutra direção, vamos pensar biblicamente sobre isso. Você pode também usar palavras de perdão, me perdoe, eu te perdoo, vamos recomeçar. Esses aqui são apenas alguns exemplos de palavras que constroem vida. Perceba que Paulo não está chamando você para decorar frases bonitas, não é sobre aprender a dizer algumas coisas boas de vez em quando, não é usar frases de efeito para mascarar grosseria. Edificar pela fala é fruto de uma identidade que foi transformada, porque Deus nos transformou, nós agora edificamos, porque Deus nos restaurou, agora nós restauramos as outras pessoas, porque Deus, isso aqui é importante, viu? Porque Deus nos tratou com paciência, nós também tratamos os outros com paciência. Porque Cristo nos levantou, nós também levantamos os outros. As palavras edificam, porque elas vêm de um coração que foi edificado pelo Evangelho. Existem pessoas que quando elas chegam no lugar, elas mudam o ambiente para pior. Elas reclamam, são pessoas irritadas, discutem por qualquer coisa, o ambiente fica carregado de tensão. Mas existem pessoas que quando elas chegam, elas trazem paz. Parece que elas acalmam o ambiente, elas orientam os confusos. E Paulo está dizendo que todo cristão
tem que ser desse tipo segundo de pessoa. Meu irmão, não sei se você já percebeu, mas uma igreja, uma família, um casamento, é um lugar onde aquilo que você fala precisa edificar. Aquilo que sai da sua boca tem que transmitir estabilidade, tem que mostrar a presença de Cristo na sua vida. Existe uma beleza espiritual quando as palavras constroem. Nós refletimos Cristo quando adequadamente usamos as nossas palavras. E isso nos chama a assumir uma responsabilidade. Você não pode controlar o que as pessoas falam com você, mas você pode controlar o que você fala com as pessoas. Você não pode mudar a fala de todo mundo dentro da sua casa, mas você pode mudar a sua fala. Essa decisão de falar apenas o que constrói, ela muda discussões, ela resolve crises familiares, ela resolve problemas dentro da igreja. Porque a luz sempre vence a escuridão. É a fala que edifica, que sempre vai vencer a fala que destrói. E observem, Paulo não diz apenas falem o que edifica, ele acrescenta conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem. Isso aqui é extraordinário. Porque não basta falar coisas boas, é preciso falar as coisas certas, no momento certo, do jeito certo, para que a graça seja percebida. E é isso que nós veremos no terceiro ponto. Qual é o critério que eu tenho que usar com as minhas palavras? O texto diz, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Se o segundo ponto mostrou o que nós devemos falar, palavras que edificam, agora Paulo nos mostra como discernir quando e como falar. Isso aqui é muito precioso. Porque não basta você falar as coisas boas, é preciso dizer a palavra certa, na hora certa, do jeito certo, para que você seja realmente um instrumento de Deus. Aqui Paulo coloca diante de nós dois critérios espirituais, que tem que moldar a nossa fala. Primeiro, discernimento, observe aí, conforme a necessidade. Use o seu discernimento para perceber a necessidade. Segunda coisa, intenção espiritual. Que ao falar, a sua intenção seja transmitir graça. Esses dois elementos, eles vão transformar a nossa boca num instrumento que transmite a graça de Deus. A expressão que Paulo usa aqui, quando ele fala de discernimento, ela está falando de você perceber a oportunidade. A ideia aqui é que você observa a necessidade e você percebe a palavra que você vai usar e que se ajusta àquele momento. Entendeu aqui? A ideia da palavra sob medida. Está acontecendo uma situação, você percebe a necessidade e a sua palavra vai ser colocada de acordo com a necessidade. Isso significa que nem toda palavra edificante serve para qualquer momento. Há momentos para consolar e há momentos também para confrontar. Há horas para abraçar e existem horas para orientar. Existem ocasiões para ficar em silêncio e momentos em que o silêncio machuca mais do que a fala. Paulo, ele está dizendo que a fala madura é aquela que discerniu o coração da outra pessoa. Se você lê os evangelhos, você já viu Jesus fazendo isso com muita precisão. Ele sabia quando usar firmeza com os fariseus. E ele sabia quando usar mansidão com os pecadores arrependidos. Ele falava conforme a necessidade. Existe um problema de falar o certo na hora errada. Muitas vezes, nós pecamos porque nós não percebemos o time, o momento certo, né? Uma palavra verdadeira, mas fora da hora, ela machuca. Um conselho certo, mas sem sensibilidade, ele distancia. Uma correção necessária, mas feita de forma fria e dura, destrói. Às vezes você tem que transmitir um recado importante, mas você usa um tom impaciente. Isso fecha o coração de quem está ouvindo. Isso requer de nós não apenas conhecimento bíblico, mas sabedoria espiritual. Porque edificar não é apenas você despejar conteúdo. Edificar é perceber a necessidade real das pessoas. E existe aqui um segredo simples. Gente apressada
erra na fala. Gente que ama, discerne. Paulo, ele está nos ensinando a transformar a forma como nós conversamos. Antes de responder, antes de aconselhar, antes de corrigir alguém, o cristão maduro, ele se pergunta, o que essa pessoa precisa agora? De repente você viu a pessoa, você já percebeu o erro dela, você já percebeu o que ela está fazendo de errado, só que aí você tem que olhar e se perguntar, o que é que essa pessoa precisa agora? Ela precisa ser abraçada? Ela precisa ser ouvida? Agora ela precisa ser aconselhada? Ela precisa ser confrontada com amor? Ou será que agora ela precisa ser fortalecida? Ou será que agora ela precisa que eu me cale e apenas ore por ela? E às vezes até, será que essa pessoa agora está precisando da minha presença aqui? Meu querido, essas perguntas são transformadoras. Elas quebram o impulso da ira. E abrem espaço para o Espírito Santo agir. E aí a nossa fala vai ser precisa. A nossa fala vai ser iluminada pela graça. Porque o objetivo das nossas palavras não é vencer discussões, não é provar que nós estamos certos, não é descarregar sobre o outro o que nós sentimos, não é mostrar autoridade, o alvo é transmitir graça. Assim como Deus derrama graça sobre nós, nós derramamos graça sobre os outros por meio das palavras. Pastor, mas o que é transmitir graça? Transmitir graça é permitir que a pessoa, depois de falar com você, ela saia menos pesada, ela saia menos confusa, ela saia menos perdida. E ao mesmo tempo ela vai sair mais fortalecida, ela vai sair mais consciente de Deus, ela vai sair mais orientada. Transmissão de graça é quando alguém, depois que conversa com você, sai pensando o seguinte: como foi bom falar com essa pessoa, sinto que Deus falou comigo através dessa conversa. Por quê? Porque a fala, ela transmite a graça que está no nosso coração. A fala, aquilo que falamos, mostra o quanto o nosso coração está cheio ou não de Deus. Sempre que você conversa com alguém, quando a conversa termina, fica um rastro. Esse rastro, ele revela quem é que está dominando o nosso interior. Se saem palavras de orgulho, o eu está dominando. Se saem palavras de impaciência, a ira está dominando. Se saem palavras de desânimo, o medo está dominando. Se saem palavras podres, a velha criatura é que está dominando. Mas quando saem palavras que edificam, palavras que transmitem graça, é porque o Espírito Santo está dominando o nosso coração. E isso aqui é muito profundo. A boca do cristão é o espelho da sua comunhão diária com Deus. Se a minha comunhão com Deus está fraca, a minha fala se torna pesada. Se o meu coração está cheio da palavra de Deus, a minha fala se torna fonte de graça. Paulo, ele está colocando as nossas conversas dentro do ambiente ministerial. Eu acho que você nunca pensou nisso, mas Paulo está dizendo, a forma como você fala é um ministério. Onde você pisa, você ministra. Cada diálogo é uma oportunidade de levar graça. Isso significa que você não precisa estar aqui no púlpito onde eu estou para pregar. Você não precisa de estar num culto para ministrar. Você não precisa estar ensinando para edificar. Você ministra quando você conversa. Você ministra quando você ouve com atenção. Você ministra quando você aconselha. Você ministra quando responde com mansidão. Você ministra quando escolhe não revidar a agressão sofrida. A fala cotidiana é o lugar onde Cristo mais exerce o seu sacerdócio nas nossas vidas. A fala cotidiana, aquilo que sai da sua boca, é aquilo que mostra o quanto de fato Cristo reina na sua vida. A nossa boca, ela revela o coração que Cristo está moldando. Quando Paulo diz transmitindo graça aos que ouvem, ele está descrevendo a vida cristã madura, a vida cristã cheia do Espírito. É como se ele olhasse para nós e dissesse o seguinte: olha, vocês foram alvos da graça, agora sejam transmissores dessa mesma graça. E isso nos leva à conclusão do nosso sermão.
Se Cristo muda o coração, se Cristo muda a minha boca, se Cristo comanda a minha boca agora transmite graça de Cristo àqueles que me ouvem. E com isso eu quero concluir as minhas palavras nessa noite. Mas uma pergunta, ela fica sobre nós. Responda aí para você. Que tipo de rastro as suas palavras têm deixado na vida das pessoas? Porque esse texto não é apenas um texto sobre maneiras de falar. É um texto sobre o tipo de cristão que nós estamos sendo. É um texto sobre quem domina o nosso coração. É um texto sobre como Deus deseja usar a sua boca como instrumento da graça dele. Eu quero relembrar rapidamente, Paulo nos mostrou aqui 3 verdades que nós não podemos ignorar. Primeiro, uma proibição: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. A boca revela o seu coração, e Deus se importa com cada palavra que saia da sua boca. E nós temos aqui também uma ordem: saia da sua boca apenas aquilo que edifica. Você deixa de ferir, mas você também tem que construir. É como se cada palavra sua fosse um tijolo, que ou vai derrubar alguém porque você jogou, ou vai ser usado para construir, como se você estivesse levantando uma parede. Cristãos que edificam são cristãos que tiveram o coração mudado por Cristo. E existe um critério: conforme a necessidade para transmitir graça. A fala madura, ela tem discernimento. O que essa pessoa precisa ouvir agora? Porque o nosso objetivo é transmitir graça. Quando alguém sai de uma conversa com você, essa pessoa tem que sentir que ela foi visitada por Deus através das suas palavras. Esse é o cristianismo prático. Falar como quem foi alcançado pela graça. E eu quero fazer 3 aplicações básicas para você levar para a sua semana. Primeiro, faça um jejum de palavra torpe. Decida deliberadamente: nenhuma palavra torpe, palavra que destrói, vai sair da minha boca essa semana, nenhuma. Use a mesma intensidade com que o apóstolo Paulo falou. Segunda coisa, pratique um ato diário de edificação. Escolha uma pessoa familiar, um colega, um irmão da igreja, e envie uma palavra que edifica por dia. Um encorajamento, um reconhecimento, uma palavra de amor, um estímulo. E terceira coisa, ore antes de falar coisas difíceis. Ore antes de entrar em conversas difíceis. Antes de responder a um conflito, antes de responder à irritação, ao nervosismo, ore, mesmo que seja silenciosamente. Ore pedindo a Deus: Senhor, que a graça vença esse mal, essa coisa que está dentro de mim que quer sair. E eu te garanto que isso vai mudar o rumo da conversa. Meus queridos, quantas feridas foram abertas por palavras precipitadas? Quantas lágrimas foram derramadas por frases que não voltam mais? Quantas famílias vivem semanas tensas por causa de conversas ríspidas? Quantas amizades se esfriam pela falta de mansidão? Mas o mesmo Deus que salva, que cura e que restaura, Ele renova. E Ele transforma a nossa boca. E Ele começa transformando o nosso coração. Hoje então, diante desse texto, o convite de Deus não é apenas para mudar as palavras. É para permitir que Ele trate a raiz. O nosso orgulho, a nossa impaciência, a nossa ira, a nossa falta de sensibilidade, o velho homem que ainda quer dominar, assumir o controle da nossa língua. Então ore diante de Deus com sinceridade, peça ao Senhor para curar o seu coração, para que a sua boca seja instrumento da graça, que nenhuma palavra podre saia da sua boca, que você fale apenas palavras que edificam, porque quando Deus cura, Ele cura tudo. Quando Deus transforma, Ele transforma tudo. E se Deus domina o seu coração, Ele tem que dominar também a sua língua. Isso é cristianismo prático. Que Deus fale ao seu coração e abençoe a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, meus